Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiam à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço e só os 3 seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde e apresentou-se por 40 dias. Vamos lembrar que eu estou falando sobre Golias, um homem que só a lança dele pesava 6 quilos. Só a ponta da lança, você tem noção? Ele era gigante, 6 dedos em cada mão. E ele vinha afrontando. Mas pastor, no outro domingo só falou que Davi venceu Golias. Agora eu estou contando o que aconteceu para que essa vitória acontecesse. E aqui eu estou voltando como se eu tivesse te dado o final do filme e agora eu entrasse no início. Ele está 40 dias e 40 noites afrontando o povo, minando tudo. E disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço, para teus irmãos um elfa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre para levá-lo ao acampamento dos seus irmãos. Porém, estes 10 queijos levas ao comandante de 1000 e visitará teus irmãos para ver se estão bem. E trarás uma prova de como passam. Eu quero que você entenda que nesse momento Deus já está tratando Davi e Davi já se mostra vencedor. Como assim? Se ele está levando algumas coisas para os seus filhos, para os seus irmãos, para ter alguma informação para trazer para o seu pai. Vamos voltar um pouquinho. Um dia Samuel chega na casa de Jessé. Ele vai lá para ungir um rei. Ele não sabe quem ele vai ungir. Ele está no lugar certo, tem a palavra certa, mas tem o coração errado. Ele chega lá e vê esses irmãos de Davi, primogênito, cara grande, poderoso, bonito. E ele fala: esse vai ser rei. Deus fala: não, o rei que eu estou procurando tem a ver com o interior, não tem a ver com o exterior. Davi estava do lado de fora, e Samuel fala: olha, enquanto esse não entrar, ninguém come. Enquanto este não sentar à mesa. Eu estou falando do caçula, daquele que provavelmente ninguém dava valor. Estou falando de você. E eu vou falar uma coisa para você. Se você fizer uma porcentagem, aqueles que mais venceram na vida provavelmente foram aquelas pessoas que jamais alguém dava nada por elas. Algumas das pessoas mais excelentes, mais extraordinárias, foram pessoas que ninguém dava nenhum valor. Sabe o que acontece? Deus unge Davi. Samuel coloca o óleo sobre ele. Você tem noção do que acontece com Davi? Davi simplesmente ele muda completamente em minutos. A graça de Deus vem sobre ele. Mas agora ele está sendo chamado para ver como os irmãos estão na batalha e para levar alguma coisa para eles. Você vê o coração humilde de Davi, que mesmo tendo a unção de rei, ele se submete a uma coisa tão simples. Alguns poderiam falar: não, pai, agora sou rei. É por isso que eu sempre falo para vocês: não comece um relacionamento apontando seus currículos.
porque isso mostra o que é de valor para você. Não adianta você tentar namorar alguém dizendo assim: tudo bom, eu sou fulano de tal, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou assim. Provavelmente a pessoa vai olhar para você e vai falar: é? Tenho certeza que o Andrei não paquerou a Tarsila assim. Ele não chegou para a Tarsila e falou bem assim: vem cá, Tarsila, sou milionário, vem cá, eu tenho tanta coisa para te oferecer, eu toco bateria, ó, aleluia. Não. Ele chegou, olhou para ela e tal, ela olhou para ele, algo aconteceu. Davi está mostrando quão humilde ele é, porque aquele que tem a unção de rei se submete a levar um recado. Você sabe quando você vai começar a crescer? Quando você for tão humilde para fazer coisas simples. É simples. Quando você estiver disposto a servir em coisas simples. Posso lavar um banheiro? Posso ficar numa portaria? Posso fazer uma coxinha? Posso fazer uma visita? Eu posso ajudar? Porque o serviço mostra como é teu coração. Ô pai, dá licença, estou em outro nível. Agora sou aleluia. Eu sou apóstolo. Eu sou pastor. Tem gente que enche, eu sou presbítero. Sou diácono, obreiro. Sou músico, intercessor, labareda de fogo. Ele vai lá, humilde. Ele escuta a palavra, o pai que está falando, ele vai lá, ele vai servir. Porque quando eu estou disposto a servir, irmãos, aquilo que eu faço vira um instrumento para vencer. O matador de gigante não começa lutando com gigante, começa obedecendo o pai. Vou repetir: o matador de gigante começa obedecendo o pai e sendo humilde o suficiente para levar alimento e notícias. Você imagina o pai desses irmãos preocupado, porque esse Golias era um inimigo que estava colocando medo em todo mundo. Eu fico imaginando as mulheres, os amigos, os outros irmãos, o pai e a mãe, pensando: o que está acontecendo com eles? Eu preciso que alguém vá lá. Davi, pois, no dia seguinte, levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenava. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. A gritos clamavam: veja, os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu para a batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando Davi a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus. O duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, falou as mesmas coisas que falavam antes. Eu falei isso na quarta-feira. Quando ele chega lá, ele pergunta para os irmãos se eles estão bem. Os exércitos começam a se colocar em ordem de batalha. É uma guerra. De repente vem aquele que vai combater. Vem Golias. E ele começa a afrontar, como ele fez isso durante vários dias e noites. Ele vem com toda a força e toda a fúria. Era uma palavra tão forte que até o mais corajoso estava apavorado. Mas tudo muda nesse versículo. Sabe o que eu acho estranho?
é que Golias estava pronto para enfrentar qualquer pessoa, desde que essa pessoa não tivesse o nível de intimidade com Deus como Davi. Ele provavelmente mataria qualquer um, menos Davi, porque a arma que Davi tinha não vinha dele, mas vinha do Deus que estava dentro dele. Sabe o que a Bíblia diz? Davi ouviu. Oh, como é que é isso? Pensa nisso. Até esse momento, Davi não tinha escutado. Até esse momento, o povo de Israel tinha escutado os príncipes, os sacerdotes, o rei, mas aquele que ninguém dava atenção, aquele que estava do lado de fora da casa, quando um profeta veio visitar, aquele que tinha unção extraordinária, ele escuta. E quando ele escuta, tudo muda. Eu quero te fazer uma pergunta: por que você está com seus ouvidos tapados para as afrontas sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre a sua nação, sobre seu emprego? Por que você escuta as guerras, mas nunca faz parte do processo de cura e de vitória? Existem pessoas que estão com seus ouvidos atados, não escutam absolutamente nada. Tem gente que vem para a igreja, escuta a palavra, mas a palavra não entra no coração. A palavra vira como se fosse um sopro. Saiu daqui, escutou a má notícia: ó céus, ó vida, o que será de mim? Como se uma hora confiasse no caráter de Deus e outra hora desconfiasse do mesmo caráter de Deus, mesmo sabendo que Deus jamais falhou, jamais perdeu batalha, mas você olha para si e começa a desconfiar. Aqui está um homem que ouviu algo e falou: eu faço parte desse processo de cura. Às vezes a gente vê a nossa família passando por lutas espirituais, a gente escuta as coisas, mas a gente não se levanta como guerreiro de oração. A gente critica as coisas erradas, mas a gente não se levanta como parte do processo de aperfeiçoamento e de cura. Se a gente não começar a perceber que a gente é um instrumento não só para a nossa família, mas para os nossos vizinhos, para aqueles que nos rodeiam, provavelmente a gente vai engordar num nível e a gente vai se tornar consumidor de pão. Tem pessoas dentro da igreja que somente são consumidores de pão. Comem, mas não distribuem. Não oram. Você que é um crente em Deus, um crente em Jesus, qual foi a última vez que você orou por alguém? Qual foi a última vez que alguém lhe procurou, dizendo: ore por mim, coloque as suas mãos sobre mim? Às vezes a gente vem para a casa de Deus, mas a gente vem, parece que aquele pecado da gula, a gente quer receber, aleluia, eu quero ir para o céu, uau. Eu estou falando de você fazer parte desse processo de milagre. Davi ouviu. Diga para o seu irmão: você está escutando? Existe um clamor perto de você, e você faz parte desse processo. Toque aí seu irmão, incomode ele, toque mesmo, fala bem assim: eu estou falando com você. Até incomodá-lo, cutuca ele aí, até incomodá-lo. Fala: eu estou falando com você. Você precisa fazer parte desse processo. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele. É impressionante porque aqui você vê Davi escutando e ao mesmo tempo vê o povo fugindo. É impressionante. Vem uma batalha, não sei se eu oro. Tem gente que tem medo de entrar na intercessão porque acha que o Satanás vai atacar mais. Fugiram e temiam grandemente. Eles não só estavam fugindo, eles estavam debaixo de um espírito de medo.
Existem pessoas que estão aprisionadas pelo medo. Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser demitido? Começa a trabalhar mal e acaba sendo demitido pelo medo de ser demitido. Será que vai terminar comigo? Será que vai terminar comigo? Eu vou e termino logo. Espírito de medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. O que eu vou ser? É um medo. Você imagina? O que eu vou ser? Será que eu vou passar nessa faculdade ou na outra? Ó céus, quando será que eu vou morrer? É com 30? É com 40? Será que eu vou casar? Imagina uma solteira falando, estou desesperada, Senhor, manda qualquer coisa para mim. Qualquer coisa não vem, irmãos. Não é de Deus. Você não tem que aceitar qualquer coisa. Imagina um solteiro. O que eu vou fazer? E não faz nada. Eu tinha um discípulo que não gostava de trabalhar, irmãos, vagabundo com força. E a gente estava orando por ele, orando e clamando. Deus falou comigo, vagabundo. Eu falei, Deus, e agora? Não ora mais não, você vai conversar com ele. Eu falei, e eu vou falar o quê? Ele fala que ele é vagabundo, que ele não gosta de trabalhar. Eu falei, Senhor Jesus, eita glória. Cheguei para ele, cara, deixa eu falar com você, senta aí. Vou orar mais por você, ninguém mais ora por você na igreja, porque Deus falou comigo que você é vagabundo. Ele, vagabundo não, só não gosta de trabalhar. Ele, pastor, eu só quero um trabalho, que eu trabalhe de segunda a quinta, no máximo sexta, e que ganhe de 5 a 10 mil reais. Eu falei, todo mundo quer? Me dá esse emprego também? Se eu perguntasse agora quem ia querer, ainda se trabalhar só até 3 horas da tarde, falava, é de Deus para mim. Ele começou a trabalhar, aí começou a trabalhar na recepção lá de um local. Ligou para mim, pastor, eu vou sair daqui, isso não existe. Estou ganhando um salário mínimo, estou na luta aqui. Eu falei, tu não sai daí. Deus te colocou aí, rala. Tempos depois ele estava construindo uma casa de 2 andares, porque dali ele prosperou. A prosperidade estava perto dele. O problema é que ele era vagabundo. Diga para o seu irmão, às vezes você só não prospera porque tu não gosta de trabalhar. Tem pessoas que não prosperam, não é por causa de fé. Tem gente que não gosta de trabalhar, irmãos. Tem gente que gosta de emprego, só não gosta de trabalho. Sabe o que acontece aqui? Davi não paralisa em fofoca. Eles começam a dizer um para o outro, não está vendo não? Quem subiu foi Golias. Você imagina nesse ambiente de medo, um falando com o outro, e aí, Vanessa, quem está te atacando é ele, ó. Aquela mulher não gosta de você no trabalho não, ó. Às vezes a gente fica escutando aquilo que não deve. Olha, eu vou falar uma coisa, cristão não pode ser fofoqueiro não, irmãos. Tira essa fofoca e o fofoqueiro de perto de você. Porque tem fofoca que é mal. Vocês lembram da pandemia? Teve uma época que eu não conseguia mais escutar a televisão. Era só morte. Eu estava adoecendo, irmão, te confesso. Eu me lembro uma vez que eu saí com a Dani e ela estava fazendo compra. Eu amarrei quase a mão dela aqui, porque mulher tem mania de tocar em tudo. E na televisão, não toque porque você vai pegar, você vai pegar. Eu já estava com Covid e com medo de pegar. E claro que foi terrível, não quero diminuir isso. Eu estou falando que o medo estava enlouquecendo. Tu ia quase um dinossauro. Assim, ó, não toca aí, não toca aí, toca aí, toca aí. Mas sabe o que eles começam a falar um com o outro? Você está vendo ali? Aquele gigante? Tá vendo, Arante? Sei não, hein? Ó, Nádia, ó. Tá vendo ali, ó? Isso aí não dá não. Isso aí vai destruir, ó. Vai pegar a roupa, hein, ó. Um começa a conversar com o outro. Aí eles começam a falar, ó, quem o matar, o rei, como lá, de grande riqueza, lhe dará mulher por filha, e a casa do seu pai será isenta de impostos. Davi já estava escutando o assunto. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo,
que farão aquele homem que feria esse filisteus e tira a afronta de Israel. Quem, pois, é esse incircunciso? Aqui, Davi, ele já começa a fazer uma diferença entre todos os outros, porque os outros falam sobre medo, sobre gigantes. Ele aqui, ele já está apontando para Deus. Sabe o que eu acho lindo nessa parte? É que antes dele lutar, ele já está transferindo a responsabilidade para quem o chamou. Davi nunca teve um conflito de identidade, quem ele era e quem era Deus. Ele não está falando bem assim, ele não está só me afrontando. Quem é ele para afrontar o Deus de Israel? Quem é esse? Para afrontar o exército do Deus vivo. E o povo repetiu a mesma palavra, dizendo: assim farão um homem que o ferir. Ouvindo Eliabe. Sabe o que eu acho tremendo aqui? Que agora mostra outra pessoa ouvindo. Interessante que Davi, ele escuta, gera dentro dele uma área de indignação contra o pecado, contra o erro. Mas agora quem ouve é o irmão mais velho, aquele que deveria proteger, aquele que deveria cuidar. Deixa eu te dar uma palavra, você precisa saber que tipo de irmão você é. Se você é o irmão que vai causar problema aqui na igreja ou que vai resolver. Se você vai ser aquele antigo, que toda vez que Deus levantar um novo, você vai perturbar essa pessoa, ou não vai ajudar aqueles que estão chegando, ou se você vai fazer parte do processo de cura. Isso é sério, irmãos. Às vezes parece que a gente toma posse de algumas coisas que Deus quer dar para todos os filhos, e a gente fica falando: é meu, esse púlpito é meu, ó céus, é meu, ninguém prega aqui, ó. Coisa de gente boba. É Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que ministra, Ele continua sendo dono da casa, ninguém substituível. E se Deus me levar, a obra vai continuar. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? Aquele que é covarde para vencer o inimigo fica indignado com quem tem coragem. Se você não aprender a lidar bem com as críticas, você vai paralisar na primeira crítica que você receber. Davi, ele sabia tanto quem ele era, que quando ele escuta essa palavra do irmão mais velho, porque só machuca a gente quem tem a chave do nosso coração, era alguém que tinha o potencial para feri-lo, para ele ficar magoado e para ele fugir. Ele escuta uma coisa que era uma indignação terrível. Ele não estava sendo presunçoso, ele estava sendo humilde. Ele era um rei agora. Ele não tinha tomado posse, mas dentro dele tinha uma unção. E agora o seu irmão, que viu ele recebendo a unção, provavelmente ficou com inveja dele, provavelmente ficou chateado, porque ele que deveria ter a unção. Sou eu que deveria estar nesse lugar. Sou eu que deveria ter esse carro, essa casa. Sou eu que deveria. Eu conheço a sua presunção. Se você tiver medo de críticas, quando você começar a prosperar e começar a avançar, você vai perder tudo que você conquistou. Você precisa saber quem você é em Deus, porque as pedradas sempre virão. Sempre virão pedradas, principalmente de quem nunca venceu nada. Sempre vai vir ofensas de quem não conquistou. Porque quem está trabalhando não tem tempo para ficar ouvindo conversa fiada. Davi estava trabalhando para o seu pai, estava vocacionado para fazer uma obra excelente, mas ele recebe uma afronta, mas essa afronta não paralisa. Chega de vitimismo, chega de mimimi. Tem pessoas que acham que todo mundo é obrigado a fazer alguma coisa por você.
Oh Deus, faz aquele meu parente, aleluia. Faz alguém me dar um emprego, Senhor. Você sabe por que muita gente não entra na igreja? Porque você é chato. Sabe por que muita gente não se converte? Porque parece que você serve mais um Deus morto do que um Deus vivo. Porque a sua vida não reflete a coragem que está queimando no seu coração. Vamos ser sinceros. Quantos de vocês aceitariam o evangelho de alguém que tivesse incerteza? Olha, eu quero te chamar lá para a minha igreja, mas não sei se Jesus salva não. Vamos lá na reunião de intercessão. Pode dar demônio, pode dar 3, 4, não sei se vai ser expulso, mas pelo menos você vai. Vamos lá, a gente vai orar por você, não sei se você vai ser curado, irmão. Não sei, tá? E você vai morar com o seu, também não sei. Eu não sei se eu sou salvo, se eu não sou. Você confiaria em alguém que é cheio de incertezas? E por que você às vezes é assim? Por que tem pessoas que vêm num domingo e choram, no outro domingo não vêm? E tem outras que vêm, mas parece que não estão. A mente está turbada. Eliabe estava enfrentando um inimigo que ele não poderia combater. Quando Deus leva a resposta para ele, ele não consegue enxergar. Eliabe era mais alto que Davi, era mais velho que Davi. Ele jamais poderia enxergar, porque quem está preso em seu próprio vômito não enxerga o que é fé. O cativo não vê o libertador, mas o libertador vê cura, vê o cativo. Às vezes pessoas aprisionadas ficam com medo das outras. Eu não. Eu estou orando para aparecer uma opção de Davi aqui, porque eu tenho certeza que tem gigante que vocês é que vão vencer. Eu tenho a convicção que tem gigante que eu não vou precisar lutar. Rodrigo vai vencer, Evandes vai vencer, Catarino vai vencer. Uau, Alain, você vai vencer. Marcos, você vai vencer. Tuane, você vai vencer. Você não pode matar seus discípulos. Você não pode matar seus irmãos porque você é covarde para vencer. Você não pode culpar os outros porque estão prosperando. Vai trabalhar em nome de Jesus. Vai acordar cedo e vai conquistar, porque a seara é grande. Aleluia! Oh, Deus, nada acontece comigo. Nada acontece comigo. Oh Deus, ó céus, ó vida. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta e continuou torto, que não encontrou Jesus, encontrou a religião. A religião não te ajuda, só Jesus. A gente muda de igreja, mas não muda de mentalidade. Tem gente que separa, divorcia e acha que no outro casamento vai encontra os mesmos problemas, só mudou de endereço. Muda de discipulado, mas continua não aprendendo. Por que desceste aqui? Eliabe, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Pedro? Já pensou você escutar isso de um parente? O que você está fazendo aqui? Alguém te chamou aqui? Ó. Imagina, Pedro, que você vai na casa de alguém que está passando por dificuldade. Deus mandou você ir lá orar. Quando tu chega lá com toda a humildade para orar, a pessoa olha para você e fala: está fazendo o que aqui? Tem um pastor que vai vir aqui, muito tremendo. Ele chegou para mim, antes de eu ser pastor, ele falou: André, vamos lá resolver um problema? Vamos lá comigo, você não quer ser pastor? Eu falei: não sei. Ele: vamos lá resolver um problema. Eu falei: qual o problema? O homem está armado lá, está querendo matar a mulher. Aí a gente vai lá. Aí quando eu cheguei lá, tinha um muro grande. Ele virou para mim e falou bem assim: tu vai entrar. Eu falei: eu? Não, calma aí, vamos pensar. A ovelha é tua. A tua ovelha está querendo matar outra ovelha tua. Eu não tenho nada a ver com isso. Não sei quem é. Se eu botar a cara no muro, ele me dá um tiro.
Falei, comigo? Você é teste para ser pastor? Não estou fazendo teste para ser defunto, não vou nada. Ele, vamos lá, cara, vamos lá. Eu falei, não vou. Não quero tentar. Claro que eu estava apavorado, jovem. Ali eu aprendi a não entrar em guerra que não é minha. Vou pedir ninguém para entrar na casa. Eu tenho que fazer. Vocês entendem o que eu estou falando? Conheço a presunção, bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste aqui para ver a peleja. Ele não só falou mal, ele sentenciou. Eu conheço você, eu conheço a sua presunção e eu conheço a sua maldade. Sabe, Davi aprendeu a lidar muito bem com palavras contrárias, porque senão ele parava, eu sou presunçoso. Irmão, eu estou numa luta, o pessoal me encontra e fala, pastor, que barriga é essa? Quase que eu tenho vontade de falar, que Satanás é esse, irmãos? Eu não queria estar assim, eu queria estar tanquinho. E eu estou na luta. Tem hora que você tem que entender que você é maior do que algumas coisas. Isso não quer dizer que você não vai sentir. Vai sentir. Isso não quer dizer que isso não vai te abalar. Vai. E se Deus não entrar, você fica estagnado e você morre nisso. Olha o que Davi responde. Que eu fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo respondeu como antes. Sabe o que ele faz? Ele desviou da afronta e acabou. Você não pode reclamar daquilo que você tolera. Por que você continua andando com pessoas que te ferem? Porque você gosta disso. Você tem que sair desse ambiente. Nenhum relacionamento abusivo é bom para você. Você não pode reclamar daquilo que você tolera. Você imagina, você tem alguma pessoa que trabalha para você e está te lesando. Aí você vai orar a Deus para tirar o Satanás, mas é você que acolhe. Você que está acolhendo. Você pede a Deus para te prosperar, vem aquele camarada que te pede dinheiro emprestado e nunca te pagou. Você não pode reclamar, porque é você que está permitindo. Aquilo que eu permito controla a minha vida. Davi não permitiu que essa palavra entrasse no seu coração, ele desvia o olhar. E ele pergunta para o povo, gente que está focada, não paralisa por qualquer coisa. Gente que está focada não paralisa com qualquer coisa. É hoje que Deus tira o mimimi de você. Ô pastor, mas na outra igreja que eu era, fizeram assim comigo. E aí? Não me valorizaram, e aí? Você está querendo o quê? Medalha de honra? No mundo tereis aflições, mas coragem, você foi chamado para vencer o mundo. Não espere aplausos, nem medalhas. Eu queria que o Flamengo tivesse ganhado, não ganhou. E aí? E perdeu feio. Achei esse ano que ia ganhar tudo, já acho que não vou ganhar nada. Ninguém ganha só por causa de nomes. Não adianta ter a maior torcida do Brasil se eu não tiver gana para querer vencer as minhas batalhas pessoais. Ouvindo as palavras que Davi falava, anunciaram a Saul. Eu acho tremendo que aquilo que ele fala impacta ao ponto do rei escutar. Eu estava pregando isso na quarta-feira e eu vou continuar a palavra, mas eu tinha que voltar nisso. Mas Deus vai fazer algo aqui na Hope tão extraordinário que pessoas diferentes vão escutar. O que Davi falou
Foi algo tão poderoso que o rei escutou. Você tem noção, Bia? Você tem noção, Elaine? De um dia você está falando algo com um amigo e de repente o presidente da república, o governador, sei lá, seja quem for, um juiz, escutar e dar importância a isso. Porque quando as nossas palavras são carregadas de fé, ela alcança lugares que a gente jamais chegaria. Quando as nossas palavras forem como lanças, como flechas, como tochas incendiadas, nós chegaremos a lugares onde a gente ainda não pisou. Existem alguns lugares que precisam ser iluminados, e as nossas palavras é que mudarão esses decretos. Ao invés de você ficar ouvindo profecia e palavra de autoajuda, seja profecia e seja ajuda. Fala, a partir de hoje, o meu ministério, a minha casa, será uma palavra profética que até os poderosos irão ouvir. Eu estou orando para Deus fazer um milagre aqui na Hope. Todo mundo conhece a Hope pelo nome de Jesus. Eu estou orando para uma criança ser curada no meio do culto. Uma criança de repente entrar muda, surda, e no meio de um culto, o milagre aconteça. Eu fico imaginando, e eu gosto de imaginar essas coisas. A gente está aqui como hoje. De repente a criança sai de lá de trás falando: Deus, Deus, Deus. A mãe começa a chorar, cai de um lado, o outro cai. Alguém grita: eita, glória. Ela não falava e agora fala. Milagres. Milagres. Eu estava falando com o Catarino. Eu sonho um dia alguém parar a ministração do louvor, falar: para, quero aceitar Jesus agora. De repente alguém diga: não está na hora não quer saber de hora, é agora que Deus está falando comigo. Eu sonho um dia a gente chegar aqui 5 horas, a igreja está toda aqui 5 horas orando, clamando ao Senhor, e alguém perguntar: e aí, quem está na liderança? Eu não sei, eu cheguei aqui 2 horas da tarde, só estou orando. Mas enquanto não tiver pessoas que estejam dispostas a ouvir o clamor, não vai ter pessoas sendo ouvidas pelos poderosos. Porque quem escuta a indignação de um povo e se levanta como agente de milagre, isso faz maravilhas. Sabe o que é interessante? É que agora o pastor de ovelha fala com o rei. É uma conversa um pouco estranha. Eu vou ler para vocês porque é estranha essa conversa. Não é normal. Imagina eu falando com um governador de algum estado, falando bem assim: vem cá, deixa eu falar contigo. Tu está com medo de alguma coisa? Vim aqui para resolver teu problema. Imagina, Johnson. Você está lá no seu trabalho, lá, consertando lá, fazendo as chaves. De repente vem um menino engraxando sapato. Ele chega lá para você, olha assim: Johnson, estou vindo aqui porque Deus mandou resolver todos os problemas da tua loja. Tu fala: que isso, tu é louco, cara? O que você está fazendo aqui? Enquanto nossos olhos estiverem só voltados para aquilo que a gente quer enxergar, a gente jamais vai ver a solução. Davi disse a Saul, porque o rei mandou chamá-lo: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra esse filisteu. É surreal essa palavra. Davi está falando para o rei: ei, fica tranquilo, cheguei. Tu já pensou? Imagina, Rodrigo, você chega lá na Microsoft ou na Apple, você fala: posso falar com um dos diretores? Pode. Cheguei para resolver teus problemas. Fica tranquilo, essa crise toda acaba porque eu cheguei aqui. Sabe o que você vai fazer segunda-feira? Diga para o seu irmão: você vai chegar no seu trabalho e vai falar bem assim: eu cheguei, a partir de hoje sou solução para esse trabalho. Diga assim: enquanto o Senhor não me prosperar aqui,
e eu passar por todos os processos, eu não deixo esse lugar. Porque eu só vou para um lugar melhor quando Deus terminar comigo aquilo que Ele já está fazendo. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderá pelejar com ele, pois ainda é moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. A multidão quis desanimar, o irmão quis desanimar, agora o rei quer desanimá-lo. Parece que o rei não ouviu nada do que ele falou. Ele está falando: vem cá, cara, tu é moço, o que você está fazendo aqui, Érica? Não tem como, esses inimigos destruíram a tua família há anos, você vai ser a milionária da família? Nunca será. Você imagina isso? Você, Silvia, você, olhe para o seu irmão, aponta bem o olho para ele e diga: você não vai conseguir. Tem algumas palavras, eu sou um cara muito diferente, irmãos, te confessar. Se falar que eu não consigo, aí que eu consigo. Eu gosto de desafio. A juventude me chamou para jogar, eu não sei se eu vou falar o nome certo, petebol, não é isso? Nunca joguei aquilo. Eu cheguei para minha esposa, eu falei bem assim: você fica de um lado, eu fico do outro, só quero acertar você. A única oportunidade que eu tenho. Ela falou: eu te pego. Mas eu quis me desafiar, eu quero ir com eles. Ele falou: pastor, no outro mês a gente vai andar de kart. Também nunca andei. Eu falei: eu vou. Não sei nem como é que é isso. Vamos embora. Você não quer se desafiar a nada. Quando fala para mim não dá, eu falei: é agora que vai dar. Sabe o que falaram para mim uma vez? Eu vou falar uma coisa para vocês. Dia dos Pais era muito difícil. Vocês conhecem meu testemunho. Eu não ia para a igreja para o Dia dos Pais, porque eu não tinha pai. Era muito difícil para mim. Nunca tive um almoço com meu pai. Essa semana, vocês sabem, a minha irmã faleceu, o pai da Daniele faleceu logo depois. Meu pai foi diagnosticado com câncer. Um pai que eu nunca tive muitas conversas com ele. Eles ligam lá para casa falando: André, você tem que fazer algum exame aí, hein? Depois meu irmão, porque se teve câncer lá, pode pegar em você. A primeira palavra que eu disse é: a minha herança vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Amém. Minha herança sempre veio do Senhor. Hoje é Dia dos Pais. Existem algumas afrontas que você sempre vai receber. Aí você decide se você toma posse e vive com medo, ou se você vai vencer. Meses antes fez eu e Daniele um exame, não demos nada, graças a Deus. Não vai ser uma palavra que vai me colocar medo, não. A minha herança continua sendo o Senhor, e o dia que Ele quiser me levar, Ele vai me levar, e ponto final. Eu sei para onde eu vou, aleluia. Mas você entende o que eu estou falando? Existem algumas notícias que são ruins. Deixa eu te contar um testemunho. Eu fui fazer um exame. Aí quando eu cheguei lá, a moça falou para mim, e eu era muito jovem, não tinha essa percepção: olha, você vai ter que operar. Eu falei: por quê? Porque você está com uma hérnia umbilical muito ruim. Rapaz, eu passei 3 dias mal. 3 dias. Fui no médico na segunda-feira. Isso tem muitos anos, tá? Não sei nem quantos anos tem. Fui no médico, aí o médico fez exame e falou: você não tem nada não. Eu falei: tenho sim, pô. A técnica lá, que era técnica, não era médica, ela disse que eu tenho. Ele falou: não tem, cara. Deixa eu ver esse exame. Ele olhou: tu não tem não. Ela falou: isso aqui, ela falou que isso aqui era não. Isso aqui é a cicatriz do seu umbigo. Você não tem nada. Às vezes é ameaça, mexe com você de tal forma que você se desmonta fácil. E que Deus mude isso. O que Deus está falando com você
é para te colocar uma casca um pouco mais grossa, para quando as palavras ruins, seja de quem for, vier sobre você, você aprenda a vencê-las. O problema é que algumas palavras não são mentiras, são verdade. É a gente que finge para não enxergar, porque a gente não está disposto a mudar. Porém, Davi disse: é o momento de Davi mostrar uma coisa: preparo. Repita comigo: preparo. Ele não foi lutar com um gigante despreparado. Só que a arma que ele usava, além da arma da fé, era já ter fluído em Deus para vencer dificuldade. Davi mostra um currículo que talvez eu teria medo de apresentar, porque não tem nada a ver. Mas ele coloca numa dimensão de fé que ele consegue fazer o sobrenatural. Pastor, eu escutei parte dessa palavra na quarta-feira. Está escutando de novo, porque essa palavra foi tão tremenda que não dá para pregar uma vez só não. E eu ainda estou na introdução da palavra hoje. Porém, respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio o leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Mais uma vez ele mostra o seu preparo e aponta para Deus. Ele disse assim: eu sou obediente, eu não fujo das dificuldades, eu enfrento tudo para salvar uma ovelha. Você que tem open house, você que tem discípulo, você vai fazer de tudo para salvar uma ovelha. Você não vai fugir. O problema é quando você quer gastar tempo com palavras e não com oração. Existem alguns discípulos seus que só vão vencer através de oração. Está aqui Davi falando: olha, eu sou obediente, eu não sou alguém que foge de qualquer dificuldade. Sabe o que ele fala para o rei? Ele fala como se a profissão de pastor, que era uma profissão simples, fosse a melhor do mundo. Ele tem um orgulho daquilo que ele faz. Sou pastor. Uau, sou. Deus está comigo. Eu não sei qual é a sua profissão hoje, mas você precisa ter orgulho do que você está fazendo. Porque para você entrar num novo nível, você precisa ser grato para aquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Eu não fujo das dificuldades, eu enfrento as dificuldades. Vem um urso, vem um leão, mato. Além dele mostrar o currículo, ele está dizendo: Golias para mim é igual um animal, vou matá-lo. Ele não tem uma dúvida. Ele compara Golias a um animal. Na verdade, ele rebaixa Golias, o gigante de 6 dedos em cada mão. Você imagina segurando uma lança, poderoso, o cara era poderoso. Todo o exército estava com medo dele, mas agora Davi rebaixa. Sabe o que significa isso? As suas palavras te promovem ou te rebaixam. A sua boca é capaz de produzir um futuro cheio de vitórias ou um futuro cheio de derrota. Talvez o maior problema da sua própria vida não seja Golias, seja a sua própria boca. Não vai dar certo, eu não vou conseguir, fica de pé. Rápido, rápido, fica de pé. Vou contar 1, 2, 3 e você vai gritar bem forte assim: eu vou conseguir. 1, 2, 3.
Um, dois, três. Não. Imagine que esse é o momento que você está vencendo. Um, dois, três. Uau, pode sentar. Não adianta você falar isso se a sua boca não se encher e não se alimentar dessas palavras. Não muda nada você ficar gritando, eu vou conseguir, se essa palavra não entrar aqui dentro. Quando ele termina de falar, ele fala, ele está afrontando Deus. Você sabe o que ele está dizendo? Eu não sou nada, mas com Deus já sou vitorioso. Talvez você entrou aqui essa noite esperando ouvir uma palavra de mim, alguma coisa que mudasse a sua vida. E Deus está dizendo agora, nesse exato momento, que o seu maior problema são os seus próprios ouvidos, o que você ouve, e a sua boca, o que você se alimenta. Ele é humilde para dizer, teu servo. Ele já era um rei, teu servo. E disse mais Davi, o Senhor, olha que palavra tremenda, o Senhor me livrou das garras do urso. Ele disse que ele tinha matado, e do leão, e ele me livrará da mão desse filisteu. O Senhor é aquele que faz e continua fazendo infinitamente mais. O mesmo Deus que te salvou é o mesmo Deus que cuida de você hoje, agora, nesse exato momento. O mesmo Deus, irmãos, vou ser sincero para vocês, hoje eu não queria estar aqui, por um motivo. A igreja do meu amigo Luiz Arcanjo acabou ontem, foi destruída no vendaval. Eu não sei se tem as imagens aí. Meu Deus, deu um vendaval na igreja do pastor do Trazendo a Arca. O vento entrou por baixo da igreja, subiu tudo, o teto todo. Mais de 400 mil reais. Se você escutar o testemunho dele, ele deu o carro dele como entrada. Só de fio foi mais de 90 mil. Um vento destruiu tudo. Eles estavam chorando e houve uma palavra profética para eles. Da mesma forma que veio um grande vento, vai vir um grande livramento. Nós agradecemos a Deus, porque se isso tivesse, eles têm uma conferência agora com o Theo Huber. Você precisa ir lá, irmãos. Você precisa ajudar, porque essa conferência, eles estão encontrando um local. Se você for, você está ajudando na reconstrução. Eles choraram, mas continuaram. Quando eu disse que eu não queria estar aqui, não é porque eu não queria estar aqui no púlpito, não. Eu queria estar abraçando eles agora. Hoje, quando o líder da juventude ligou para a gente chorando, foi algo, eu senti dor, porque já passamos por isso aqui. Vocês lembram disso? No meio do culto, eu estava pregando aqui, a gente tinha um outro teto. De repente, uma árvore, o que foi? Pode jogar a imagem. Olha o que aconteceu, irmãos. Essa é minha família, minha casa também. Se isso tivesse acontecendo, quando tivesse nessa conferência, quantas pessoas? Graças a Deus, Deus está livrando. Eu já estou no meu coração, irmãos. A gente tem um equipamento aqui que a gente vai semear, que vale muito, a gente estava guardando. E a gente vai semear para a reconstrução de lá, porque é minha família, é minha casa também. Quando aconteceu aqui, a gente estava aqui, era 7h30, eu estava pregando, de repente eu virei para vocês, está filmado, e eu disse, irmãos, Deus mandou eu descer, eu desço, o teto todo cai.
Era uma estrutura em cima de outra estrutura. A árvore ali pegou as calhas, a gente reformou as calhas, mas na época destruiu tudo. E eu sei o que é isso. Quem aqui já passou por uma enchente? Quem já perdeu alguma coisa? Esses irmãos, nossos irmãos, estão hoje tendo que fazer culto em um teatro. Ninguém se machucou. Na conferência que vai acontecer quarta-feira, teria nesse mesmo local umas 300 a 400 pessoas. Você imagina se isso cai em cima deles? Se a gente não sentir essa dor, eu não sei quem nós somos. Porque quando caiu aqui, muita gente nos ajudou. Dificuldades que cada um passa. Davi começou a apontar para Deus e disse: o mesmo Deus que me livrou vai me livrar novamente. Quando a gente tiver essa convicção que Deus jamais vai deixar de ser Deus, em algum momento a fé vai entrar dentro de nós. Deixa eu dar um paralelo aqui. Você imagina o peso que é estar sobre mim? Você já parou para pensar? Qual é o peso que eu tenho que carregar? Você já parou para pensar? Vamos parar para pensar. Eu sou seu pai espiritual mesmo? Quando alguém te pergunta assim: quem é o André? Você diz: é o pastor da minha igreja ou meu pastor? Você já parou para pensar que os inimigos que atacam você, primeiro me atacam? Por isso que a gente está ensinando a igreja a ter um discipulado, para que o peso que está sobre mim venha sobre você também. Você imagina, o peso está sobre mim, vem cá, Ana, aqui rapidinho, para explicar. O discipulado faz isso, transfere isso. O peso está aqui sobre mim, aí o peso vem sobre ela, que cuida e que apacenta junto comigo. Isso me ajuda. A gente começa a levantar pastores, a gente começa a levantar líderes. Você já parou para pensar sobre isso? Obrigado. Às vezes a gente não tem noção do que um pastor passa, irmãos. Você sabe quantas vezes Deus me acorda para orar por alguns de vocês? Eu me lembro uma vez, eu não sei se você lembra, Tarsila, ele estava lá embarcado, o Andrei, e Deus falou para mim que estava livrando ele de um acidente. Eu mandei mensagem para todo mundo, falei bem assim: Deus, o Andrei está aí, cadê o Andrei? Falei: Andrei, você lembra disso? Eu te liguei: Andrei, cuidado, porque algo muito ruim vai acontecer com você. Olha que bênção, Deus já te promoveu, você já não está nem mais lá. Você já parou para pensar? Porque a gente fala algumas coisas. Você tem sustentado esse pastor em oração? Irmão, estou bem, tá? Não estou com problema não. Estou feliz. Mas qual foi a última vez que você fez um jejum pelo seu pastor? Porque se você não ora pelo seu pastor, é um sinal que você não ora por mais ninguém, irmão. Porque eu tenho que ter um alimento para vocês. Se eu não buscar Deus, eu não vou ter nada. Eu tenho que buscar essa palavra que eu estou liberando para vocês. Eu chorei ela ontem, dentro do carro com outra apóstolo. Essa palavra está queimando meu coração há dias. Eu nem consegui falar nas pedras. A minha palavra está aqui nas pedras. É como se eu visse as pedras agora. Ele pegando a primeira pedra na mão e o que significava. Ele pegou 5, só usou uma. Ele estava pronto para matar os outros 5 gigantes que existiam. Às vezes a gente quer receber, a gente fala: pastor, ora por mim, mas e você? Será que você ora pela sua família? Você ora pelo seu marido? Você ora pela sua esposa? Você ora pelos seus filhos? Você ora pelos seus pais? Porque está aqui Davi se importando com os pais de toda uma nação.
Davi não era pai, mas ele estava envolvido com o pai. Ele tinha cheiro de ovelha. Às vezes a gente quer que a igreja se envolva com a gente, mas a gente não se envolve com a igreja na mesma dimensão. Esse mês nós demos 40 cesta básica. Está faltando umas 4. Precisamos de 4 irmãos para abençoar, porque tem 4 famílias que estão precisando. Nós não pedimos cesta básicas aqui na igreja, mas desde que a gente começou a doar cesta básica na igreja, as pessoas pararam de trazer alimento no domingo. É inacreditável isso. Nós demos 40, está faltando 4. Final do culto, você me procura e fala: pastor, uma eu estou dando. Vocês entendem o que eu estou falando? A gente precisa ser resposta para alguém. Senão a gente não se envolve. Aí a gente se torna consumidor de pão. Então Saul disse a Davi: vai-te, e que o Senhor seja contigo. Davi deixou o rei sem argumento e sem palavras, porque quando a nossa fé entra numa dimensão de glória, até os covardes entendem que a gente é a resposta. Vem cá, deixa que eu vou orar por você. Vem cá. A gente foi lá para ver o carro do Igor. Entramos na primeira loja. O Igor foi testar um carro. Perguntei: Igor, é o teu sonho? Ele: não. Mas quando ele saiu, um vendedor falou: senhor é pastor? Sou, estou com problema no casamento. Eu falei: vamos orar agora. Eu esqueci que eu estava na loja com o Igor. O Igor dando volta e orando pelo cara. Eu entrei na segunda loja. Quando eu entrei na segunda loja para ver o carro, ele falou: não tem o carro aqui para o Igor. Eu falei: rapaz, então eu vim fazer o que aqui? Pô, pastor, eu vou falir. Estou para fechar a porta. Eu falei: rapaz, não vai fechar não, vamos orar. E comecei a orar com ele: agora que tu vai vencer e tal e tal. Só fui lá para orar pelos outros. O Igor nem comprou o carro nessas 2 lojas. Foi numa outra e comprou o carro dos sonhos. Ó, que benção. Alguns domingos aqui atrás, Deus deu uma palavra. Eu não sei se o Igor já contou esse testemunho. Se não contou, conta quarta-feira. Recebeu uma palavra que Deus ia dar um carro. Comprou um carro top, irmãos. O Andrei recebeu a palavra que ia ser promovido. Foi promovido e ganhou um carro. Tem gente que escuta a palavra: será? Davi dá uma palavra tão forte. Você já pensou você chegar para o seu patrão e falar: vou começar a orar por você que tu vai me dar um aumento? Ele fala: tu é doido? Como é que é isso? Imagina, Mel, você chegar amanhã no seu trabalho: ó, vocês vão me dar um aumento e eu vou trabalhar nesse horário. Deus já falou comigo, agora é só vocês agora. A pessoa vai falar: tu é doida? Conheço tua presunção. Não, eu estou te falando porque é Deus que está falando comigo. Ou Deus muda essa situação, ou Ele me muda. Acabou. Mas para onde eu for, Deus garante. Vocês entendem o que eu estou falando? Deus muda a situação. É simples. Levanta a sua mão direita. Diga assim: a partir de hoje eu me movo em fé. Não é a minha mão, mas é a mão do Senhor. Aleluia. Palavras liberadas se tornam decretos. É por isso que a gente tem que ensinar nossos filhos a passar por dificuldade. Eu vou te falar uma coisa: a nossa geração de filhos é a pior da história. Eles têm tudo. Cuidado quando seus filhos têm tudo, porque eles não vão valorizar. Quantos de vocês aqui passaram por tanta luta? Aí sabe o que a gente acha? Que a gente tem que dar tudo para os filhos. Não. A gente tem que ensinar eles a pescar, irmãos. Porque senão eles vão achar que esse mundo é tão bonzinho que quando ele estiver disputando a vaga de emprego ou num concurso, ele vai achar que alguém tem que ser obrigado a dar para ele uma vaga.
E ele não vai aprender a conquistar. Não espere que eu seja um pastor que o tempo todo esteja passando a mão na sua cabeça. Não! Você tem que saber quem é que está sobre você. Você é aquele que às vezes vai te irritar e vai te tirar, porque eu me importo com você e quero que você cresça. Nossos filhos, eles são assim. Quebrou uma manete de videogame, a gente compra outra. O André no Natal quebrou o celular dele. Falei, ficou sem presente de Natal. Eu estava ensinando meu filho, olha como você pode fazer isso. Não, eu estava ensinando ele a valorizar o que ele tem. Sabe por quê? Porque eu sei o valor dos meus recursos. Aí ele foi e quebrou de novo. Ficou um tempão. Aí sabe o que a gente ensina para os nossos filhos? Ele quebra, na semana a gente dá uma coisa. Ele quebra de novo, a gente dá de novo. Eles não aprendem a ter valor e nem zelo pelas suas coisas. Cada lugar que eles vão, eles deixam alguma coisa, eles perdem, porque não é eles que vão comprar. Pai às vezes mente para o filho, criando uma imagem que eles são super-heróis, e quando vem as dificuldades, eles fracassam. Bons pais ensinam seus filhos a vencer as dificuldades. Eu me lembro quando o André nasceu, chamei a Amanda para conversar e falei bem assim, Amanda, ela era bem pequenininha, mas eu chamei e falei, Amanda, deixa eu te ensinar uma coisa. Vão vir aqui só para ver o André. Ela, poxa pai, e vão dar presente só para o André. E eu não quero que você tenha ciúme do seu irmão. Eu sou seu pai. Fique tranquilo, nunca vai te faltar nada. Quando chegava alguém, não falava, porque tem gente que é sem educação mesmo. Não entende que às vezes na família tem duas crianças. Não dá para a gente escolher uma e abandonar a outra. Mas ela sabia, quando aquela visita estranha, que não olhava e nem conversava com ela, ia embora, ela falava, pai, o senhor me ama, né? Amo, fica tranquilo. Vocês entendem o que eu estou falando? Senão a gente vai criar uma geração de mimados. Não! Você foi forjado no fogo. É na fornalha que Deus vai te livrar. Então permita que a sua família prove da fornalha do Senhor, porque eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão ser indesistíveis. Seus filhos serão matadores de gigante. Não estrague seus filhos. Eu não fui chamado para cuidar de gente mimada, filhos. Deus me chamou para cuidar de filhos. Esse é meu chamado. Meu chamado não é para bajular e nem adular. A gente briga com nossos filhos, aí vem outro e adula. Fica assim, não. Bronca é bronca. Eu quando brigo com meus filhos, eu falo, ninguém adula não. Isso não é falta de amor. Isso é amar de verdade. Porque a Bíblia que diz, né, Rodrigo? Deus açoita quem ama. Diga para o seu irmão, não é só carinho não, é açoite. Sabe por que Davi não ficou cheio de mimimi? Porque ele foi treinado. Estava acostumado a vencer. E falou, não vai ser uma dificuldade pequena. Sabe por que seu filho vai passar na melhor faculdade? Porque na hora que ele não queria estudar, tu estava dando uma chinelada nele. Ele vai agradecer. Quem aqui apanhou da mãe e do pai? Levanta a mão. Que bênção, olha, coisa linda. Quem tomou uma bronca do pai e da mãe? Minha mãe, ela tinha um GPS na sandália, não corria. Eu não sei como ela acertava. Eu já nem corria, entregava para Deus, vai mãe. E eu, em particular, eu preferia que minha mãe me batesse. Porque quando ela me botava de castigo, deitado na cama, olhando para o teto, ali para mim era o Satanás. Aquelas 2 horas, de eu olhando assim para o teto, eu já não aguentava mais. Mãe, me bate, mãe. Não tem videogame. Mãe.
videogame. Não tem pipa. Falei, mãe, pipa. Não briga com brinquedo e não lê a revistinha, olhando pro teto. 2 horas era pior do que 24 horas. Tirando uma coisa só, porque tirava tudo, eu não sabia o que fazer. E quando eu pensava em dormir, ela acorda. Irmão, quando brigava, não sei quem aqui, acho que sou Arantia. Você fazia isso, né? Brigava, o que você botava? Um abraçado com o outro, não era? Tu imagina, você brigou um com o outro, um bateu no outro, todos os dois abraçados. Alguém passou por isso? Levanta a mão. Passou por isso? Brigava com a Thalita? Com teu irmão? Aí sabe o que acontece nesse momento? O inimigo quer vestir Davi. Ele já está pronto, é a arma da fé. Aí é aquela hora que alguém quer dar uma ajudinha. Sabe aquela hora? Saul tem uma boa ideia. Ele pensa assim, já que ele vai lutar com a armadura do rei. Ele vai lutar com a armadura do rei. Vai ser diferente. Eu não estou me lembrado aqui, se o Rodrigo lembrar, eu não lembro da altura de Davi e a altura de Saul. Tu lembra? Saul. Quanto? 1,90 m e acho que Davi era 1,52 m. Tipo assim, né? Mais ou menos isso. Se perguntar para o Hugo sabe. A gente que esquece. Mas você pensa numa armadura que não cabe nele. Eu não estou falando pelo lado espiritual. É uma armadura que não dá, ele não consegue andar. Não dá para ele lutar. Sabe, às vezes, escute essa palavra. Às vezes a gente tem uma graça, mas a armadura que você está usando não serve para você. Esse acabou. Acabou. Não funciona mais. É um tempo novo. Não vai te ajudar em nada. Nem foi criada para você. Você usou porque era a única coisa que tinha. É pesada, você não vai matar ninguém, você vai ser morta. Fácil. Existe algumas armaduras que não funcionam, não cabe na gente. Eu imagino que tinha uma má e uma boa intenção em Saul. Vou botar a armadura sobre você, você vai representar o meu exército. Se você vencer, e toda vez que você vencer na vida, vai ser por causa de mim. Isso não funciona. Tem que ser sempre por causa de mim. Sabe o que acontece? Davi não aceita. Você não pode aceitar nada que não venha do Senhor. É simples. A intenção boa, ele pensa assim, já que vai lutar, eu não quero que ele morra. Porque se morrer, quem está morrendo sou eu. Talvez vocês estejam com algumas armaduras, com algumas coisas que vocês ganharam, mas que não é para vocês. E eu não estou falando de usar durante um tempo, estou falando literalmente, coisas que vocês ganharam que não são para vocês. Heranças, palavras. Às vezes Deus tem algo muito maior, só que está escondido em pedras. Talvez dentro de você existam algumas pedras que são mais importantes do que qualquer palavra que você ouviu. Uau, estava escondido na rotina de Davi. Talvez a tua vitória esteja escondida na tua rotina, em coisas que Deus já te deu, mas você está procurando onde não é para você. Eu quero que você entenda isso, por favor. Estão colocando nele uma armadura, mas não vai funcionar, não vai ser boa para ele. O que Deus ia fazer com ele não ia representar o exército nem Saul. Deus estava chamando você para enfrentar o inimigo que muitos teriam medo de enfrentar.
é uma outra dimensão. É algo estranho, espetacular, mas que não tem nada a ver com armas forjadas por homens. A armadura não serve, a espada não serve. Esse gigante seria morto pela sua própria espada. Uau! Você imagina se tivesse jornais nessa época? O menino matou com uma pedra. O Golias perdeu a cabeça pela sua própria espada. Rebaixado a um animal. Fé e coragem. Se fosse workshop, ia falar o fim do entretenimento. Eu fico imaginando o Davi colocando, falando, não serve, não está legal. Existe alguma unção que está sobre você que não é para você. Deus tem algo aqui queimando aqui. É um chamado que você ainda não sabe, mas que existe. Vai fazer a pedra chegar no lugar certo. Uau! Vitorioso é, na tempestade está, seu nome